O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Depois que Judas saiu do cenáculo, disse Jesus: Agora foi glorificado o Filho do Homem, e Deus foi glorificado nele. Se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará em si mesmo, e o glorificará logo. Filhinhos, por pouco tempo estou ainda convosco. Eu vos dou um novo mandamento. Amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Assim também vós deveis amar-vos uns aos outros. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Palavra da salvação. Meus irmãos e minhas irmãs, em Jesus Cristo, estamos no 5º domingo da Páscoa. Faltam mais os 2 domingos. Celebraremos logo a ascensão do Senhor e depois Pentecostes, a grande festa dos cristãos, a descida do Espírito Santo sobre os apóstolos, sobre a igreja. E neste dia, as 3 leituras de hoje nos recordam do mistério pascal, mais uma vez. O mistério pascal não somente é a Páscoa, é a ressurreição, né? A Páscoa, o mistério pascal, então a paixão, morte e a ressurreição. Os 3 juntos, paixão, morte e a ressurreição do Senhor. A primeira leitura de hoje nos fala da primeira viagem do Paulo e Barnabé, primeira viagem missionária. Eles levam a palavra de Deus para todos os povos, né? Para todas as comunidades, todos os povoados, todas as nações. Começam então os apóstolos as suas viagens missionárias. A preocupação é de formar a comunidade, anunciar a palavra e formar a comunidade. Por isso, pela primeira vez nesta leitura, nós encontramos do livro dos Atos dos Apóstolos, escolher os líderes, chamados presbíteros, fora da comunidade de Jerusalém, né? Então, os apóstolos escolhem as pessoas e os chamam de presbíteros, que vão cuidar da comunidade, vão zelar pela comunidade, vão anunciar a palavra, né? Vão administrar, coordenar a comunidade. E também nesta leitura nós vimos a paixão de Jesus, né? No mistério pascal temos paixão, morte e a ressurreição. Aqui fala do sofrimento, não é? Fala do sofrimento, a dor, os desafios que a comunidade precisa viver. Eles disseram a estas comunidades, encorajando os discípulos, né, escolhidos e a comunidade, exortavam as comunidades a permanecerem firmes na fé, dizendo-lhes: é preciso que passemos por muitos sofrimentos para entrar no reino de Deus. Né? É preciso que passemos por muitos sofrimentos para entrar no reino de Deus. É preciso que passemos pelo caminho da cruz, paixão e a morte. Então a primeira leitura nos lembra
deste mistério da paixão e a morte de Jesus. A segunda leitura nos traz a parte da glória, ressurreição. No céu e a nova terra, Nova Jerusalém. João vê a visão, e nesta visão ele viu um novo céu e uma nova terra. Não é? Ele viu uma cidade santa, a Nova Jerusalém, diz a segunda leitura. E uma voz forte que saía do trono dizia, nesta visão que João vê: esta é a morada de Deus entre os homens. Deus vai morar no meio deles. Eles serão o seu povo e o próprio Deus estará com eles. Vejam bem, né? E neste lugar, que hoje nós chamamos de céu, não é morada de Deus, diz a leitura, Deus enxugará toda lágrima dos seus olhos. A morte não existirá mais. E não haverá mais luto, nem choro, nem dor, porque passou o que havia antes. E a ressurreição. É a glória de Deus. Né? Então essas duas leituras nos lembram, nos recordam aquilo que nós vivemos na semana santa, a paixão, morte e a ressurreição de Jesus. Todo domingo que nós nos reunimos aqui para celebrar o mistério pascal, nós recordamos este mistério, a paixão, morte e a ressurreição de Jesus. E nós que cremos neste mistério, vivemos este mistério no nosso dia a dia. Passamos também pela dor, pelos sofrimentos. Passamos também situações difíceis nas nossas vidas. Mas com a esperança do céu, dos dias melhores, novo céu e a nova terra. Com esta esperança, né, de ter uma vida nova, a nova Jerusalém. No Evangelho, hoje, Jesus nos ensina, como ele ensinou aos seus discípulos, como eu e vocês devemos viver, né, gloriando a Deus, né? Gloriar a Deus, dar glória a Deus, significa amar a Deus. Significa amar o próximo. Vejam bem, o Evangelho nos hoje traz um novo mandamento. Qual é o novo mandamento? Amai-os uns aos outros como eu vos amei. A novidade é esta segunda parte. A primeira parte já existia no Antigo Testamento. No livro do Levítico, capítulo 19, versículo 18, né, já fala do mandamento. Amai uns aos outros como a ti mesmo. Qual é a novidade no mandamento novo que Jesus deixou aos seus discípulos? Como eu os amei. Né? Jesus disse aos seus discípulos, né, eu vos dou um novo mandamento, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Como Jesus nos amou? Como? Doando a sua vida, né? Morrendo na cruz, lavando os pés. Eu vim para servir e não para ser servido. Né? A doação. Todas as vezes que nós nos doamos aos outros, nos amamos os outros, nós gloriamos a Deus. Nós amamos a Deus. Né? Amar os outros se doando. Né? Então, este amor que Deus fala aqui, não somente aquele amor sentimental, né, que todos nós já conhecemos, encontramos, né, por aí, na TV e nos outros lugares. Não é o amor de simplesmente dar e receber, né, mas o amor de se esvaziar pelos outros. Né? O amor fraterno que tanto nós falamos, né,
de nós somos irmãos, somos filhos de Deus. Né? Amemos uns aos outros como Jesus nos amou. E nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros, que Jesus diz. Né? O mundo inteiro nos conhecerá pelo amor que nós temos pelos nossos irmãos. Esta é a nossa identidade. Né? Quando falta amor, quando há escassez deste amor verdadeiro que Jesus nos ensinou, aí o mundo também nos não conhecerá como discípulos de Jesus. Né? Meus irmãos e minhas irmãs, nisto também consiste a glória de Deus. Né? Esta palavra glorificar, hoje é usada 5 vezes no Evangelho. São poucos versículos, leitura pequena no Evangelho de hoje, mas 5 vezes a palavra glorificar. Vejam bem, agora foi glorificado o Filho do Homem, e Deus foi glorificado nele. Se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará em si mesmo e o glorificará logo. 5 vezes a palavra glorificar. Né? Podemos dizer, esta palavra glorificar significa, né, é sinônimo da palavra amor neste sentido que nós já acabamos de ver, né, em amar os outros, nós também deixaremos nos conhecer pelos outros que somos discípulos de Jesus. Assim, glorificaremos a Ele. Hoje, ao meditar estas palavras e ao receber o mandamento novo de Jesus, agradeçamos a Deus, né, pelas vezes que nós conseguimos viver este mandamento como cristãos, como comunidade, como paróquia, né, também no lugar do nosso trabalho. E peçamos perdão de Deus, humildemente, que muitas vezes nós falhamos, muitas vezes nós erramos, né? Não conseguimos viver o amor verdadeiro. O nosso arrependimento sincero terá a recompensa do perdão de Deus, do amor incondicional de Deus por nós, não é? Nos sacramentos e na palavra e na sua presença no nosso cotidiano, quando temos que enfrentar a dor, o sofrimento e as dificuldades. Ele mesmo nos dará a alegria de estar no céu, estar na sua presença. Né? Ele mesmo nos dará a alegria de sermos uma nova Jerusalém, a cidade nova, a cidade santa. Assim seja.